Oi, meu nome é Rosiane e no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer esse lindo sino de Natal. Ele é pra gente colocar na nossa árvore, né? Então vamos ao passo a passo. Então vamos aos materiais. O fio que eu tô trabalhando é um fio de espessura leve. A indicação da agulha dele é a 4 milímetros, mas eu vou trabalhar com a agulha 3, porque eu quero o ponto mais fechadinho, mais apertadinho. E aí aqui eu vou trabalhar com 3 cores diferentes. O sino de amarelo, os raminhos de verde e o laço de vermelho. Além disso, eu tenho esse outro fio aqui, que é o fio que eu vou usar depois para poder amarrar na árvore o meu sino. Então, assim, isso daqui você pode usar um outro fio que você preferir, ou até mesmo algum fio dessas cores. Como eu falei, a agulha pode ser circular, pode ser reta. Essa daqui é de 2 pontas, só para não ficar esbarrando na mesa e não fazer barulho na hora da aula. Tesoura e agulha de tapeçaria, a agulha de tapeçaria para fazer a costura, acabamentos, tesoura também para isso. Bom, e aqui eu tenho 2 sinos. Esse daqui é um sino de brinquedinho de gato e esse sino que eu comprei numa loja que vende itens de decoração. É uma loja de departamento que vende itens de decoração de Natal, bem bonitinho, e também tem um sininho. Não precisa comprar um sino ou ter um sino, mas eu acho legal, afinal de contas nós estamos fazendo um sino. Bom, eu vou começar com a cor amarela. Eu vou deixar um fio bem comprido aqui para ser o fio da costura e eu vou montar 5 pontos. Fiz um nó corrediço. Pronto. Com 5 pontos na agulha, a minha primeira carreira, eu vou fazer um aumento nesses intervalos. E aí esse aumento que eu vou fazer, ele é uma laçada invertida, vamos dizer assim. Porque ele é um aumento mais fácil, tá? Fica menos apertado na hora de fazer, eu prefiro. Então, como que vai ser? Eu vou tecer um meia. E vou fazer uma laçada. Um meia, uma laçada. Um meia, uma laçada. Um meia, uma laçada e um meia. Então, de 5 eu fui para 9 pontos. Eu aumentei um ponto em cada intervalo. O avesso vai ser sempre em tricô. Então, eu vou tecer um tricô. E aqui onde foi a laçada, para ela não ficar aberta, eu vou pegar pela perninha de trás, dessa forma. Então, dessa forma, o aumento, ele fica fechadinho, ó. Outra laçada, eu pego aqui pela perninha de trás. Novamente. Pegando pela perninha de trás. Terceira carreira, ela é idêntica à primeira. Então, eu vou fazer um meia, uma laçada. Um meia, uma laçada. Até faltar um meia. Finalizo com um meia. Nesse momento, eu tenho 17 pontos na agulha. Eu aumentei 8. Avesso, da mesma forma, tudo em tricô, lembrando de fechar as laçadas. Quinta carreira, agora eu vou distribuir 8 aumentos. Eu vou começar com um meia e vou fazer a sequência de repetição. Uma laçada, 2 meia. Repetindo, uma laçada, 2 meia, até o final. E agora eu tenho 25 pontos na agulha. O avesso todo em tricô, lembrando de
fechar as laçadas. Sétima carreira, mais 8 aumentos. Vou tecer um meia, laçada, 3 meia. Repetindo, laçada, 3 meia, até o final. Tenho 33 pontos na agulha. Vou tecer o avesso todo em tricô, lembrando de fechar as laçadas. Essa foi a 8ª carreira. E agora, por 10 carreiras, eu vou tecer em ponto malha. Meia no direito e tricô no avesso. Então, eu vou tecer até a carreira 18. Vou tecer essa sequência e volto para seguir com as instruções. Teci as 10 carreiras. E aí, como identificar, né? Aqui foi o último nó, dá pra ver? Último aumento. Só contar. 2, 4, 6, 8, 10, tá? A partir de agora, eu vou fazer a carreira de número 19, né? Contando a partir lá do início. E essa carreira, ela tem um desenhozinho. Então, como que vai ser? Eu vou tecer 2 meia. E aí, eu vou passar um fio pra frente, um ponto sem fazer no sentido do tricô, fio pra trás, um meia. E vou repetir. Fio pra frente, um sem fazer no sentido do tricô, fio pra trás, um meia. Repetindo mais uma vez. Um fio pra frente, um sem fazer no sentido do tricô, fio pra trás, um meia. Vou fazer até o final. O avesso vai ser todo em tricô. Em seguida, eu vou fazer uma carreira toda em meia, outra toda em tricô. E aí, eu volto para fazer a carreira 23 com vocês. Bom, então aqui tem a carreira do detalhe, avesso em tricô, frente em meia, avesso em tricô. E aí, agora, eu vou fazer uma carreira que vai ser uma sequência de aumentos. Eu vou fazer um meia, laçada, 2 meia. Vou repetir, laçada, 2 meia. E vou repetir até o final, laçada, 2 meia. Da mesma forma que foi no início, essas laçadas elas vão ser fechadas. São 49 pontos na agulha. E aí agora eu vou fazer o avesso tudo em tricô, fechando as laçadas. Foram 24 carreiras no total. E agora eu vou fazer o arremate. Vou fazer o arremate em I-cord. Eu vou montar 3 pontos. Vai ser um I-cord de 3 pontos. Eu vou tecer 2 meia. Esse último, eu vou inverter a posição dele, inverter a posição do ponto seguinte, e agora eu vou tecer eles juntos pela perninha de trás. Volto com os pontos para a agulha da esquerda, 2 meia. E agora, eu vou tecer 2 juntos. Então, eu vou mudar a posição desse primeiro ponto, pego no sentido do meia, o segundo também pego no sentido do meia, volto para a agulha e vou tecer eles juntos pela perninha de trás.
Volto os 3 pontos para a agulha da esquerda, 2 meia. E mate simples. Outra forma de fazer o mate simples é passa esse ponto no sentido do meia para a agulha da direita, tece um ponto em meia e derruba esse ponto. Ambas as técnicas funcionam. Volto esses 3 e assim eu vou fechando todos esses pontos. Vou seguir, quando eu estiver finalizando, eu volto para seguir com as instruções. Os 3 últimos pontos e eu vou fazer o arremate deles. Fazer 2 juntos em meia. Volto com esse ponto, 2 juntos em meia. E aí eu posso cortar um fio comprido o suficiente para fazer uma costura. Eu tiro esse último ponto e essa primeira parte está pronta. Bom, então agora vamos usar o raminho. Eu vou montar 5 pontos na agulha. E aí eu vou tecer 2 meia, uma laçada, 1 meia, uma laçada, 2 meia. O avesso todo em tricô, e agora essas laçadas, elas são abertas. Então, eu vou tecer elas pela perninha aqui da frente mesmo, de forma que a laçada vai ficar aberta. Terceira carreira. 3 meia. Laçada, 1 meia, laçada, 3 meia. Avesso todo em tricô, com as laçadas abertas. Quinta carreira. Eu vou fazer mate simples, um ponto sem fazer no sentido do meia, 1 meia, e esse ponto eu derrubo, 2 meia, laçada, 1 meia, laçada, 2 meia e 2 pontos juntos em meia. Sexta carreira toda em tricô. Já tá formando a folhinha. Sétima carreira é igual a quinta. Eu vou tecer mate simples, um sem fazer no sentido do meia, 1 meia, derrubo o primeiro ponto no segundo, 2 meia, laçada, 1 meia, laçada, 2 meia e 2 pontos juntos em meia. Avesso todo em tricô, oitava carreira. Agora eu vou começar as diminuições. Nona carreira, mate simples. Vou tecer em meia até restar 2 pontos. E esses 2 últimos pontos, 2 juntos em meia. Décima carreira toda em tricô. Carreira 11, mate simples. Meia até restar 2 pontos.
2 juntos em meia, avesso todo em tricô. Mais uma vez, mate simples, meia, 2 juntos em meia, avesso todo em tricô. Agora, faltando 3 pontos, eu vou fazer mate duplo. Passo um ponto no sentido do meia, sem fazer, 2 pontos juntos em meia, e esse ponto que eu passei sem fazer eu derrubo. E aí eu posso cortar. Temos a primeira folhinha, e aí é só fazer uma outra igual. Eu vou montar 2 pontos para fazer a fita do laço. E vou tecer em I-cord. E aí, se você tá mais acostumado a fazer I-cord no crochê, também pode fazer. Vai ser 2 meia. Volto com os pontos para a agulha da direita e vou repetir. 2 meia. Volto. 2 meia. Assim por diante, até aproximadamente 22 centímetros. Fiz o comprimento do I-cord, aproximadamente 22 centímetros. Mas aí você pode ir medindo, né, o tamanho que você quer pro laço. Vou fechar agora esses 2 pontos, fazendo 2 pontos juntos. E vou cortar aqui o fio suficiente só para fazer o arremate. E essa parte está finalizada. Bom, então, essas 4 peças, né? A gente tem a folhinha, a fita para fazer o laço e o sino em si. Primeira coisa que eu vou fazer é esconder os fios sobrando. A partir de agora é tudo com a agulha de tapeçaria. Primeira coisa que eu vou fazer é esconder os fios que estão sobrando. Esse fio aqui, por exemplo, eu vou passar ele pelo avesso. E aí eu arremato, dou um nozinho aqui. E corto. Esse fio de cima eu vou deixar porque é ele que eu vou usar para poder prender no sino. Mesma coisa na segunda folhinha. Aqui eu também vou esconder. E aí, no caso desse fio aqui, eu vou só tentar passar um pouquinho por dentro da trama, por dentro do I-cord, e eu vou cortar. Se você tiver alguma outra maneira de esconder esses fios, alguma outra técnica. Agora eu vou fazer a costura do sino. A costura do sino vai ser uma costura invisível. E aí eu vou costurar de cima para baixo até o meio, de baixo para cima também até no meio, e aqui eu amarro as 2 pontas para o nó ficar escondido. Eu vou apresentar para vocês como fazer a costura invisível. Mas esse sino é um sino que vai ficar dentro que ele fica na árvore, né? Então a parte que vai ficar visível é essa. Então
Então, se você não for muito boa de costura, não tiver muita paciência, não precisa fazer uma costura perfeita, tá bom? Mas como que é a costura invisível? Eu vou pegar sempre entre os pontos meios, de um lado e do outro. Ó, aqui, entre os pontos meios, tem sempre um pontinho entre eles. Então, do lado de cá, aqui tá um pouco bagunçado, porque foi onde foi os aumentos. Entre os pontos meios, tem um pontinho. Aqui, tem um pontinho. E aí, eu vou passando cada hora de um lado. E aí, quando eu puxo, tem essa visão, como se fosse invisível a costura. E aí, se você perceber, eu não faço a costura tão apertada e depois de um tempo eu vou e puxo. Mas não puxo tanto para não ficar repuxado. Então, eu puxo só para ficar uma costura fechadinha. Vou fazer agora a parte de baixo. A parte de baixo, por ser o I-cord, ela não vai ficar tão perfeita. Eu também, gente, eu não me preocupo tanto, tá? Em ter um acabamento perfeito aqui na parte de baixo, porque como eu falei, na verdade na parte de trás do sino, né? Porque o que vai ficar em evidência mesmo é a frente, né? Então, desapega também. A gente não... é manual, não precisa ser perfeito. Como eu sempre falo, o tricô é pra gente se divertir, relaxar. Aí, se você é mais experiente em tricô e você quiser fazer essa peça sem costura, né? É possível. Eu quis fazer com costura porque nem todo mundo tem agulha circular ou nem todo mundo domina técnicas de tricô circular. Então, eu achei melhor fazer na técnica do tricô plano. Mas se você já é um pouco mais avançada, já prefere fazer sem costura, pode ficar à vontade. É até bem mais prático, por não precisar de costurar. Inclusive, no Clube Tricô e Tal, nós temos uma aula onde eu apresento como transformar, né, uma peça, uma receita de tricô plano para o tricô circular. Passar pra dentro. Passar esse pra dentro. Aí, deixa eu só esticar pra ficar bem fechadinho. Passar esse outro pra dentro também. Aqui eu puxo, mas não de forma que fique franzida. Agora aqui eu vou dar um nozinho. O primeiro nó eu sempre dou um nozinho um pouco mais frouxo para não repuxar os pontos. E aí o segundo por cima eu já faço mais firme, faço um terceiro e já posso cortar. Temos o nosso sino. E aí agora, em seguida eu vou colocar as folhas. Vou começar com a primeira folha. E aí aqui, ó, eu vou pegar exatamente o centro, ó, lá pelo avesso, aqui à frente. Então, a costura, que também não ficou perfeita, tá vendo? Ficou repuxadinha aqui, ela vai ficar pra trás. Antes de colocar a folha, aqui a gente começou com 5 pontos, né? Eu vou unir essa extremidade, o início da montagem com esse final só pra meio que fechar essa folha, tá vendo? E aí eu vou passar aqui esse fio pra gente puxar a folha não exatamente da ponta dela. Aí aqui eu vou ver por onde eu vou passar essa folha.
passo a primeira, que vai ficar para um lado. Deixo esse fio e vou para a próxima. Junto o início da montagem com o final, passo a agulha aqui mais pelo meio. E agora aqui eu vou ver onde que vai encaixar. Acho que aqui. E puxo. Ficou na posição que eu gostaria, eu vou virar pro avesso. E agora eu vou amarrar esses dois fios. Primeiro, não amarro tão apertado. Segundo, já amarro mais firme. Agora, vamos ao laço. Para fazer o laço, eu vou pegar um fio, talvez uns 40, 50 centímetros do fio. Deixa eu tirar aqui só pra gente fazer o laço primeiro. Vou posicionar dessa forma, formar o laço, né? Temos aqui o laço com o tamanho da argolinha. Pegar um fio, mais ou menos 50 centímetros, e vou enrolar nesse meio. Enrolei uma quantidade suficiente. Agora eu vou virar e vou dar um nozinho aqui dessas duas pontas. Agora, um desses fios eu vou passar, um já tá aqui num canto, o outro eu vou passar pro outro canto, pra na hora de amarrar, eu ter um fio de cada lado. Agora eu vou colocar o laço no sino, e aí eu vou colocar na direção das folhinhas, pra também fazer prender ali melhor a folhinha, né? Então, aqui no meio da folhinha, eu vou colocar um laço, uma fita do laço, né? Um fio. Não sei se eu mostrei direito, vou mostrar direito esse. O fio vermelho eu vou passar aqui, ó, na ponta do verde. E agora, com os dois fios do outro lado, eu vou amarrar. O sino tá pronto. E agora tem um toque final, que é colocar o sino em si. Eu tenho esse fio dourado, que é um fio que eu vou utilizar para poder amarrar na árvore. Eu recomendo, inclusive, você pode usar um fio diferente, né? Mas eu acho que fica legal usar um fio assim. Eu vou passar ele por aqui pelo sino. E agora, com a agulha de tapeçaria, vou passar isso por dentro para chegar aqui no meio. Vou colocar em pontas diferentes para dar para amarrar. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que você achou. Esse sino foi um pedido muito antigo para ser adicionado na playlist de decoração de Natal aqui do canal. Então espero muito que vocês gostem. Beijo grande e até o próximo vídeo.